O câncer de intestino é hoje o segundo tipo de câncer mais comum em homens e mulheres. Ele não começa com dor forte, não começa com sintomas claros, ele começa em silêncio. A maioria das pessoas acredita que um câncer surge de repente, como uma tempestade. Mas no caso do câncer coloretal, o processo pode levar 10, 15 ou até 20 anos. Neste vídeo, você vai entender exatamente onde esse câncer se forma, como uma célula normal. Se transforma em câncer, qual o papel dos pólipos nesse processo? Por que a colonoscopia é um verdadeiro divisor de águas e o mais importante? Como você pode prevenir essa doença antes que ela se torne um diagnóstico? Este vídeo pode salvar vidas, inclusive a sua. Fique comigo. Para começar, o que exatamente é o câncer de intestino? Tecnicamente, ele é chamado de câncer coloretal, porque ele pode se desenvolver em duas áreas principais. O cólon, que é a maior parte do intestino grosso, e o reto, que é a parte final do intestino, antes do ânus. Atualmente, ele ocupa o segundo lugar em incidência de câncer, tanto entre homens quanto entre mulheres no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de próstata nos homens e de mama nas mulheres. Mas apesar desses números alarmantes, aqui está um fato que precisa ser dito. O câncer coloretal é um dos cânceres mais preveníveis da medicina moderna. E entender como ele surge é o primeiro passo para se proteger. Então, onde exatamente esse câncer se desenvolve? Quase sempre, ele se origina na mucosa, que é a camada de revestimento interno do intestino grosso. A grande maioria desses tumores surge a partir das células glandulares presentes nessa mucosa. Por isso, o tipo mais comum de câncer coloretal é chamado de adenocarcinoma. Essas células glandulares têm uma função muito importante: produzir o muco que lubrifica e protege a parede do intestino, facilitando a passagem das fezes. O problema começa quando essas células sofrem alterações genéticas. Elas começam a perder sua função original e, o mais perigoso, passam a se multiplicar de forma descontrolada, ignorando os sinais do corpo. Para entender por que isso acontece, vamos dar um passo atrás e entender o funcionamento normal das nossas células. Em um corpo saudável, as células seguem um ciclo de vida muito bem organizado. Elas nascem, crescem, se dividem para substituir outras células ou para reparar tecidos, envelhecem e, no final da vida, elas morrem. Esse processo de morte celular programada tem um nome: apoptose. É como se a célula recebesse uma ordem para se autodestruir de forma limpa e organizada. Essas células mortas são então eliminadas e recicladas pelo nosso organismo, sendo substituídas por células novas e totalmente funcionais. É esse equilíbrio perfeito entre nascimento e morte celular que mantém nossos tecidos e órgãos saudáveis. O câncer começa exatamente quando esse equilíbrio é quebrado. Uma única célula, por algum motivo, sofre um erro genético, uma mutação em seu DNA. Esse erro faz com que ela ignore a ordem de morrer. Em vez de entrar em apoptose, ela continua viva, e pior, continua se dividindo sem parar. E as células filhas que ela gera herdam essa mesma falha. Com o tempo, essas células rebeldes vão acumulando novas mutações, perdendo completamente a capacidade de obedecer aos sinais de controle do corpo. Elas começam a se aglomerar, formando uma massa anormal. No intestino, esses aglomerados iniciais são o que chamamos de pólipos. Agora vamos falar sobre eles. Os pólipos intestinais, o primeiro grande alerta. Pólipos são crescimentos anormais que surgem na mucosa do intestino, parecendo pequenas verrugas ou cogumelos. Na maioria das vezes, no início, eles são benignos. Existem alguns tipos principais. Os pólipos hiperplásicos, por exemplo, geralmente têm um risco muito baixo de virar câncer. Já os pólipos serrilhados têm um risco intermediário. Mas o tipo que mais nos preocupa são os pólipos adenomatosos, também chamados de adenomas. E aqui está o dado fundamental que você precisa guardar. Mais de 90% de todos os cânceres coloretais surgem a partir desses pólipos adenomatosos. O mais traiçoeiro é que, na grande maioria das vezes, os pólipos não causam nenhum sintoma. Você pode ter vários deles no seu intestino agora e não sentir absolutamente nada. E como um simples pólipo, que começa benigno, se transforma em um câncer? Esse processo não acontece da noite para o dia. Ele segue etapas bem definidas. Primeiro, ocorre aquela mutação genética inicial que dá origem ao pólipo. Depois, com o tempo, esse pólipo começa a crescer lentamente. Conforme ele cresce, as células acumulam novas mutações, tornando-se cada vez mais anormais. A partir de um certo ponto, essas células podem começar a invadir as camadas mais profundas da parede do intestino. Nesse momento, o pólipo se transformou em um câncer invasivo. Esse processo todo, desde a primeira mutação até a formação de um câncer, pode levar muitos anos, como eu disse, de 10 a 20 anos. E é essa lentidão que nos dá uma janela de oportunidade gigantesca para a prevenção. Mas o que causa esses erros nas células?
Vários fatores de risco estão ligados à formação de pólipos e ao desenvolvimento do câncer. O nosso estilo de vida é o principal deles. Uma dieta pobre em fibras, com poucas frutas, legumes e verduras, e rica em carnes processadas como salsicha, linguiça e presunto, aumenta muito o risco. O consumo de alimentos ultraprocessados, o sedentarismo e a obesidade também são grandes vilões. Além disso, hábitos como o tabagismo e o consumo excessivo de álcool são extremamente prejudiciais. Algumas condições clínicas, como doenças inflamatórias intestinais, tipo a doença de Crohn ou a retocolite ulcerativa, e o diabetes, também elevam o risco. E claro, o histórico familiar é importante. Se você tem parentes de primeiro grau que tiveram câncer de intestino, seu risco é maior. O nosso intestino responde diretamente ao que comemos e ao nosso estilo de vida. Quando o câncer não é detectado no início, ele pode avançar. As células cancerígenas, depois de invadirem a parede do intestino, podem cair na corrente sanguínea ou no sistema linfático. A partir daí, elas viajam pelo corpo e podem se instalar em outros órgãos, formando novos tumores. Esse processo é chamado de metástase. No caso do câncer coloretal, o órgão mais afetado pelas metástases é o fígado, mas elas também podem ocorrer nos pulmões e nos ossos. Detectar a doença antes que ela se espalhe muda completamente o tratamento e as chances de cura. Então, quais são os sinais de alerta que você deve observar? Lembre-se que muitos pacientes não sentem nada no começo, mas em estágios mais avançados, alguns sintomas podem aparecer. Os mais comuns são sangue nas fezes, que pode ser vermelho vivo ou mais escuro, uma mudança persistente no seu hábito intestinal como diarreia ou constipação que não melhoram, dor ou desconforto abdominal recorrente, perda de peso sem motivo aparente, anemia que pode causar um cansaço excessivo e fraqueza. Se você apresentar qualquer um desses sinais de forma persistente, procure um médico. Não ignore os sinais do seu corpo. Agora, a parte mais importante. Como prevenir o câncer de intestino? A prevenção começa no seu prato e nos seus hábitos. Ter uma alimentação rica em fibras, com muitas frutas, verduras, legumes e grãos integrais é fundamental. Fazer atividade física regularmente, manter um peso saudável, reduzir o consumo de álcool e, claro, não fumar. Essas mudanças no estilo de vida são comprovadamente eficazes para reduzir o risco, mas nenhuma estratégia de prevenção é tão poderosa quanto o rastreamento. E é aqui que entra a colonoscopia, o exame que literalmente muda histórias. A colonoscopia é um exame que permite ao médico visualizar todo o interior do intestino grosso e do reto com uma microcâmera. Durante o exame, o médico consegue não apenas identificar os pólipos, mas também removê-los na hora, antes que eles tenham a chance de virar câncer. Ou seja, a colonoscopia não é apenas um exame de diagnóstico, ela é prevenção ativa, ela interrompe o processo bem no início. A recomendação geral é que todas as pessoas, mesmo sem sintomas, comecem a fazer o exame a partir dos 45 anos. Se houver histórico familiar, sintomas ou doenças inflamatórias, seu médico pode indicar o exame mais cedo. Converse com ele sobre isso. O câncer de intestino não aparece de um dia para o outro. Ele é o resultado de um processo lento, silencioso e, na maioria das vezes, evitável. Ter essa informação é o primeiro passo para se proteger. Faça boas escolhas, cuide do seu corpo e não tenha medo de fazer os exames de rastreamento. A prevenção é o ato mais poderoso de cuidado que você pode ter com a sua saúde. Saúde tem limites, informação salva vidas, mas prevenção salva famílias. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com quem você ama. Curta e não se esqueça. Se inscreva no canal para mais conteúdos de saúde baseados em ciência. Muito obrigado e até a próxima.